boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 13 de dezembro. O Supremo valida leis do Rio de Janeiro que autorizam o Tribunal de Justiça Fluminense a criar, extinguir e modificar juizados e varas no estado. A constitucionalidade das normas foi questionada pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas por unanimidade os ministros do STF confirmaram que esta competência é própria dos tribunais. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Justiça Eleitoral recebe denúncia contra os ex-deputados Roberto Jefferson e Cristiane Brasil por ofensas à ministra Carmen Lúcia. O Corregedor Nacional de Justiça determina a suspensão de perfis de desembargadora em redes sociais por postagem política. E ainda, livro Convenção Americana sobre Direitos Humanos, editado pelo Supremo, recebe destaque internacional. Em sessão no plenário virtual, o Supremo decidiu que são válidas as leis do Rio de Janeiro que autorizam o Tribunal de Justiça Fluminense a criar, extinguir e modificar juizados e varas no estado. O questionamento foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil. No processo, a OAB contesta o artigo 3º da Lei 2.556 de 1996 e o artigo 4º da Lei 3.603 de 2001, ambas do Rio de Janeiro, sob o argumento de que eles autorizam que matéria sobre organização judiciária dos tribunais seja tratada pelo TJ do Rio por meio de resolução. O primeiro dispositivo permite que o Tribunal Estadual faça as seguintes alterações: transforme juizados cíveis e criminais em juizados especiais, transforme juizados especiais e juizados adjuntos cíveis em criminais, transforme juizados criminais em cíveis e instale novos juizados especiais adjuntos. O segundo autoriza o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a fixar a distribuição de competência entre os órgãos do Judiciário Estadual, além de permitir a redistribuição de feitos nas comarcas e juizados. Para o OAB, os dispositivos afrontam a Constituição, que determina que a organização judiciária é matéria a ser tratada em lei e que é de competência dos tribunais apresentar processo legislativo para isso. A questão foi levada para julgamento pelos ministros do STF em sessão no plenário virtual. O relator do caso é o ministro Edson Fachin. Ele votou pela improcedência do pedido, entendendo que os dispositivos questionados são constitucionais. No voto, ele destacou que a lei fluminense apenas reconheceu que o órgão especial do Tribunal de Justiça poderia transformar, instalar juizado em substituição adjunto e fixar a competência dos juizados especiais. De acordo com o próprio texto e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, trata-se de competência própria dos tribunais. Fachin afirmou ainda que as normas questionadas nada mais fizeram do que permitir a transformação de juizados cíveis em criminais e vice-versa, bem como a instalação de novos juizados. O plenário, por unanimidade, acompanhou o voto do relator, declarando assim a validade das leis. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, anulou provas obtidas a partir do congelamento, sem prévia autorização judicial, do conteúdo de contas eletrônicas de uma investigada por supostas irregularidades no Detran do Paraná. O Ministério Público do Paraná pediu em novembro de 2019 aos provedores Apple e Google que reservassem os dados e o e-mail Identificação Internacional de Equipamento Móvel coletados nas contas vinculadas aos sócios de uma empresa de informática. A medida tinha o objetivo de conseguir provas para as investigações da Operação Taxa Alta, que envolve o credenciamento de empresas para serviços de registro eletrônico de contratos, financiamento de veículos. O congelamento dizia respeito a informações cadastrais, histórico de localização e pesquisas, conteúdo de e-mails, mensagens, fotos e nomes de contatos. A empresa entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.
alegou que a medida viola o direito à intimidade e à privacidade e que o conteúdo telemático, junto aos provedores de internet, teriam sido congelados sem autorização judicial. Para os advogados, isso extrapola os limites da legislação de proteção geral de dados pessoais, previstos no Marco Civil da Internet. Ao analisar o caso, o ministro Ricardo Lewandowski observou que o congelamento e a consequente perda da disponibilidade dos dados não se basearam em nenhuma decisão judicial de quebra de sigilo, em desrespeito à Constituição Federal e ao Marco Civil da Internet. O ministro destacou: a jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado reiteradamente que a Carta Magna protege o sigilo das comunicações em fluxo, troca de dados e mensagens. Assenta também que o sigilo das comunicações armazenadas, como depósito registral, é tutelado pela previsão constitucional do direito à privacidade. O ministro declarou nulos os elementos de prova contra a empresa, a partir do congelamento dos dados, sem autorização judicial. Os subsídios pagos aos procuradores do Estado de Roraima não podem ser vinculados ao valor recebido por ministros do Supremo Tribunal Federal. Normas estaduais que equiparavam a remuneração dos integrantes da Procuradoria aos magistrados do STF foram declaradas inconstitucionais. A decisão foi tomada em sessão do plenário virtual. Os ministros analisaram a ação direta de inconstitucionalidade de autoria da Procuradoria-Geral da República. Por maioria de votos e seguindo o posicionamento da relatora do processo, ministra Rosa Weber, foi declarada inconstitucional parte de lei estadual que fixava o subsídio no nível máximo da carreira em 90,25% da remuneração de ministro do STF. No voto pela procedência do pedido, a ministra Rosa Weber entendeu que houve ofensa à regra constitucional que proíbe a equiparação entre vencimentos e subsídios de servidores públicos. Ela explicou que a lei estadual não estabeleceu o valor correspondente ao benefício dos procuradores de Estado e previa uma modalidade de reajustamento automático incompatível com o princípio da reserva de lei específica para fixar ou alterar a remuneração. Ficaram vencidos os ministros Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Nunes Marques. Ao abrir a divergência, Barroso votou pela procedência parcial do pedido para definir que a referência a 90,25% corresponde a um valor fixo em relação ao subsídio mensal dos ministros do STF vigente na época da publicação da lei estadual, vedando a incorporação dos reajustes posteriores concedidos no âmbito da União. A Justiça Eleitoral recebeu uma denúncia contra os ex-deputados Roberto Jefferson e a filha dele, Cristiane Brasil, por ofensas à ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A denúncia contra os ex-deputados federais Roberto Jefferson e Cristiane Brasil, filha dele, foi oferecida pelo Ministério Público Eleitoral. Eles são acusados de cometer injúria contra a ministra do TSE e STF, Carmen Lúcia. Para a promotoria, pai e filha ofenderam a ministra em suas funções, dignidade e decoro. Para o juiz da Zona Eleitoral de Indianápolis, em Minas Gerais, o crime teria sido cometido na área eleitoral e há poucos dias do segundo turno das eleições, em outubro passado. Um vídeo de Roberto Jefferson xingando a ministra do STF e TSE foi compartilhado pela filha dele nas redes sociais. Com o recebimento da denúncia, Roberto Jefferson e Cristiane Brasil se tornam réus em ação penal. E hoje é dia de sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Você acompanha a transmissão ao vivo na sequência do Jornal da Justiça. O repórter Guilherme Glória tem as informações sobre a pauta de julgamentos. Na sessão de hoje, os ministros devem julgar 4 processos, 3 deles referentes às eleições desse ano. E o destaque da pauta de julgamento é uma ação de investigação judicial eleitoral, ou AIGE. Na ação, o PDT acusa o então candidato à reeleição para o cargo de presidente da República, Jair Bolsonaro, e o candidato ao cargo de vice-presidente, Braga Neto, de abuso de poder e também de uso indevido dos meios de comunicação. Isso por conta de um evento que reuniu embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada em julho deste ano. Na reunião, que foi transmitida
pela TV Brasil e também por vários canais no YouTube e redes sociais de políticos, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas e ataques ao sistema eleitoral e a autoridades do judiciário. O relator do processo é o Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves. A sessão começa logo mais, às 19 horas. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou que o Instagram e o Twitter suspendam os perfis da desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso. Ela publicou uma mensagem de apoio às manifestações antidemocráticas. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, abriu uma reclamação disciplinar para apurar a conduta da magistrada. Maria do Carmo Cardoso é juíza do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem sede em Brasília. Nas redes sociais, a magistrada publicou esta mensagem com uma bandeira do Brasil ao fundo. A juíza escreveu: Copa a gente vê depois. 99% dos jogadores do Brasil vivem na Europa. O técnico é petista e a Globo Lixo é de esquerda. Nossa seleção verdadeira está na frente dos quartéis. O corregedor determinou o bloqueio imediato dos perfis de Maria do Carmo no Twitter e no Instagram para evitar que ela continue a fazer publicações semelhantes. Segundo o ministro, manifestação de pensamento e liberdade de expressão são direitos fundamentais constitucionais dos magistrados, dentro e fora das redes sociais, mas não são absolutos. Na decisão, o corregedor afirmou: tais direitos devem se compatibilizar com os direitos e garantias constitucionais fundamentais dos cidadãos em um Estado de direito, em especial com o direito de ser julgado perante um magistrado imparcial, independente e que respeite a dignidade do cargo e da justiça. A decisão tem como base a Constituição Federal e o Código de Ética da Magistratura Nacional, que proíbem os juízes de atividade político-partidária. Um regulamento do Conselho Nacional de Justiça sobre o uso de redes sociais também impede que os magistrados apoiem ou façam críticas públicas a candidato, lideranças ou partidos políticos. A juíza recebeu um prazo de 15 dias para prestar informações à Corregedoria Nacional de Justiça. As punições vão da advertência até a demissão. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, em ação conjunta no Pará, resgataram 2 adultos e uma criança de 9 anos que estariam sendo submetidos a trabalho em condições semelhantes à escravidão. O resgate aconteceu após uma das vítimas ter ido à delegacia da Polícia Federal para denunciar a situação. Na fazenda localizada na cidade de Medicilândia, as equipes da PF e do Ministério Público Federal constataram no lugar em que os adultos e a criança estavam, não havia água potável nem alimentos, muito menos banheiro e energia elétrica. Segundo uma dessas vítimas, a promessa era que eles receberiam salário e alimentação, mas o acordo não foi cumprido. O procurador da República, Gilberto Batista Naves Filho, que atua no caso, explica que a legislação penal considera como análogo à escravidão o trabalho em condições degradantes. Para ele, a posição do poder público deve ser firme e célere no combate a esse tipo de conduta que viola a dignidade da pessoa humana. O ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, anunciou hoje que vai se aposentar. Pela manhã, Mussi participou do último julgamento dele na 5ª turma, especializada em direito penal. Gostei muito de trabalhar aqui no Superior Tribunal de Justiça. Na sessão, Jorge Mussi agradeceu aos demais ministros pela convivência harmoniosa no STJ. O ministro também atua na 3ª sessão e na Corte Especial. Nascido em Florianópolis, Santa Catarina, se formou em Direito pela Universidade Federal do Estado. Exerceu a advocacia e outros cargos jurídicos, como o de Procurador-Geral de Florianópolis. Na magistratura, integrou o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, corte que presidiu de 2004 a 2006. Em dezembro de 2007, se tornou ministro do STJ, tribunal que dirigiu na condição de vice-presidente no biênio 2020-2022.
Hoje, 13 de dezembro, é comemorado o Dia do Cego. Para marcar a data, o Superior Tribunal de Justiça inaugura uma nova etapa na inclusão de pessoas com deficiência visual, com a aquisição de dispositivos que vão facilitar o dia a dia dessas pessoas. Bastaram alguns minutos para viver uma experiência inédita. Nas mãos, o livro. No rosto, a possibilidade de desfrutar sozinho de um momento de leitura. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Tudo isso só é possível graças a esse dispositivo de visão artificial, o Orcan, desenvolvido por uma empresa israelense. Ele é acoplado aos óculos, capta imagens e repassa as informações em áudio para quem está usando. Para o servidor Elinaldo, que tem deficiência visual, o novo equipamento facilitou a vida em vários aspectos no trabalho e na rotina do dia a dia. Essa autonomia de eu poder pegar um livro ou qualquer informação escrita e eu mesmo ter acesso àquela informação, né? Isso é a chamada inclusão. Não só leituras, mas como os produtos também, com código de barra, reconhecimento facial, reconhecer dinheiro também, traz muita autonomia para a pessoa com deficiência visual. A gente, quando vai lidar com troco, se a gente estiver com uma pessoa mal intencionada, né, e passar um troco errado para a gente confia naquela pessoa e pode correr o risco de levar um prejuízo. Então, com essa tecnologia, a gente também já tem essa segurança de não ser passado para trás. R$5 aqui. Criado com base em inteligência artificial, o dispositivo também é programado para fazer o reconhecimento facial. Marina, toque para confirmar a adição da pessoa. Deslize o dedo para gravar novamente. Traz ainda outras funcionalidades que auxiliam no dia a dia da pessoa com deficiência visual. O tempo é 12h55. Hoje é sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. 3 unidades do dispositivo foram adquiridas pelo STJ, que inaugura uma nova etapa de inclusão de pessoas com deficiência do tribunal. É uma tecnologia israelense e ele vai ficar disponível na casa, para a biblioteca, para a seção de atendimento judicial e apoio aos advogados e para o servidor que não enxergue. Imagina isso, o que significa na vida de uma pessoa que não enxerga, colocar um óculos e esse óculos vai enxergar para ele, né? Então, imagina o quão libertador isso pode ser. É mais uma tecnologia assistiva contribuindo com a nossa dignidade. Livro Convenção Americana sobre Direitos Humanos, editado pelo STF, recebe destaque internacional. Os detalhes no próximo bloco. Até já. O livro Convenção Americana sobre Direitos Humanos, editado pelo Supremo Tribunal Federal, recebeu destaque internacional. O livro já está na 2ª edição. A diretora-geral da Academia Interamericana de Direitos Humanos da Universidade Autônoma de Coahuila, no México, Irene Espinho, destacou a importância da publicação durante o Congresso Mundial de Direito Constitucional em Joanesburgo, na África do Sul. Segundo a jurista, a obra mostra a sensibilidade do STF de colocar a agenda de direitos humanos como prioridade. Ela também ressaltou a importância do livro para o diálogo judicial, permitindo deliberações importantes entre juízes nacionais e a Corte Interamericana na garantia dos direitos humanos. A publicação está disponível na página do STF na internet. A campanha de arrecadação de livros para o sistema penitenciário de Mato Grosso é um sucesso. O Poder Judiciário fez a entrega das obras para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Foram 2 meses de campanha com visitas e contatos com instituições públicas e privadas e a participação de muitas pessoas. E o saldo de milhares de livros
que agora serão entregues à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Na manhã desta segunda, na sede do Tribunal de Justiça, o supervisor do GMF, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional, e sócio educativo de Mato Grosso, do Tribunal de Justiça, desembargador Orlando Perry, fez o repasse oficial dos livros arrecadados. A reeducação penal, a reinserção social, passa pela leitura, passa pela educação, pela aquisição de conhecimentos. Então a campanha visa exatamente isso, levar conhecimentos, informações aos nossos reeducandos, ao mesmo tempo possibilitando a eles a remissão de penas. Principalmente a educação, que é a abertura de portas, né? Não há como falar em reinserção social se você não capacitar o regresso, o reeducando, a enfrentar essa sociedade nossa que está a exigir cada vez mais capacitação no mercado. Representando o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Alexandre Bustamante, o secretário adjunto de Administração Penitenciária, Jean Carlos Gonçalves, destaca a importância desta parceria entre o Poder Judiciário e Poder Executivo e também o repasse deste acervo de livros que vai reforçar as bibliotecas nas unidades prisionais. É importante, a gente ao longo dos anos vem com essa parceria já com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, OAB, Conselho da Comunidade, Pastoral Carcerária. Então toda a sociedade civil organizada é bem-vinda para que possa ajudar o sistema penitenciário no Estado. Como Eu Era Antes de Você, romance de Jojo Moyet, que já virou até filme no cinema. Esse é um dos vários títulos desse acervo aqui de cerca de 5.000 exemplares que foram arrecadados durante a campanha Livro para Ser Livre, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Esses livros vão integrar agora o acervo das 44 unidades prisionais existentes no estado de Mato Grosso. O objetivo é realizar a remissão de pena de até 48 dias por ano para cada reeducando que ler pelo menos um livro por mês durante esse período de um ano. Agora, não é só isso, é muito mais. É promover a mudança na consciência deste indivíduo que hoje está segregado de liberdade. É promover a ele o conhecimento e a transformação que a leitura pode proporcionar, devolvendo para a sociedade um ser humano melhor, mais qualificado e pronto para produzir. Parabenizar, o Tribunal de Justiça pela iniciativa, porque realmente é através da educação, e a leitura faz parte disso, que a gente vai conseguir mudar o mundo que a gente vive hoje. E através da leitura a gente abre as mentes. O Tribunal de Justiça do Ceará acaba de lançar uma cartilha em braille. É mais uma iniciativa para tornar o judiciário cada vez mais acessível a todos. A acessibilidade como garantia de levar conhecimento e cidadania para todas as pessoas. Esse é o objetivo do projeto Justiça de Olhos Abertos, pioneiro no judiciário brasileiro. É uma parceria do TJ do Ceará com a Sociedade de Assistência aos Cegos para promover a inclusão de estudantes cegos ou com baixa visão. Entre as iniciativas está a produção de 330 cartilhas em braille, lançadas nesta terça-feira, 13 de dezembro. Tem como objetivo facilitar para que entendam o funcionamento e a estrutura do Poder Judiciário cearense. Nesta cartilha, nós trabalhamos os termos jurídicos, o que é que funciona dentro do Fórum Clóvis Bevilacqua, qual a diferença entre uma titulação desembargador e juiz de primeiro grau. Então, o que é uma instância, o que é um processo concluso, uma decisão monocrática, uma decisão interlocutória. Então, o Tribunal de Justiça hoje tem como um dia histórico, porque avançamos muito o trabalho da acessibilidade. O projeto Justiça de Portas Abertas também inclui a realização de palestras sobre direito, além de visitas guiadas ao Fórum de Fortaleza, que serão organizadas pelo Tribunal de Justiça. Já a Sociedade de Assistência aos Cegos vai promover capacitações sobre temáticas inclusivas, voltadas a magistrados e servidores do Judiciário. Foi uma iniciativa maravilhosa do Tribunal de Justiça, Eu espero que outros órgãos também trabalhem nesse sentido, para que a gente cresça mais ainda, e principalmente eles, Porque para eles é um ganho muito grande, é um crescimento enorme, vai ser uma coisa maravilhosa.
As pessoas com deficiência de modo geral e de modo particular as pessoas cegas são lembradas como cidadãos e que merecem com certeza também estar inteirados do funcionamento e das atividades dos poderes. A iniciativa contempla o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, definido na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que trata sobre paz, justiça e instituições eficazes quanto à promoção do acesso à justiça para todos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você.